Silvio, que estará, Senhor, fazendo uso da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, que mais uma vez ele seja esse instrumento usado por Ti, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Eu quero só pedir desculpa aos nossos visitantes. Os irmãos já sabem, aqui nós tivemos um problema de energia fora, e por causa disso, essas 5 lâmpadas estão com problema. Não é relaxamento não, é porque deu um problema lá fora. Deus abençoe. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Abramos a Bíblia em Jonas, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. É uma alegria retornar a esta casa para juntos estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. Louvamos a Deus pelo convite, através da irmã Socorro, do irmão Hernandes, bem como a permissão do pastor Nelson, missionário Kelmara, e o pastor Marcos, com quem congregamos alguns dias. Jonas capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? E de onde vens? E qual a tua terra? E de que povo és tu? Qual é o tema da nossa festividade? 1, 2, 3, já. Jovem, para a tua ocupação. É exatamente sobre isso que queremos meditar um pouco. Igreja do Senhor e amigos que ouvem a palavra do Senhor, gostaria de pedir total atenção, que nós não deixemos as nossas mentes ser dispersas. Com acesso às mídias sociais, nós até compreendemos os irmãos que fazem um trabalho de mídia e é necessário, mas não acessemos as mídias sociais, não conversemos nem com quem está aqui e nem com quem não está. Ouçamos a palavra. Eu sempre digo isso, e quando a gente para chamar a atenção, alguém diz que a gente é mal educado. Eu acho que mal educado é quem não para ouvir quem está falando. Nós vivemos em um tempo difícil, e nós até chamamos de culto esse momento, mas culto só é culto se for culto. E será que se não fosse no tempo de Nadab e Abiú, se estaríamos aqui? No Novo Testamento, Ananias e Safira morreram, porque mentiram. E estarmos aqui com o nome de culto e não estarmos com a mente totalmente voltada para Deus, nós estamos mentindo em atitudes. Livro do profeta Jonas. Esse livro tem algumas coisas que chamam a minha atenção. Por exemplo, a gente não encontra profecias neste livro, mas o livro é de um profeta. A não ser a mensagem que ele pregou, que de uma certa forma podemos dizer é uma profecia, mas direcionado a um povo, a alguém, a gente não vê ele se direcionando nem ao passado, nem ao futuro. A outra coisa que chama a minha atenção é porque parece-me ser o único profeta no Antigo Testamento que está se relacionando, tem uma mensagem aos gentios, porque ele está falando aos ninivitas. A sua mensagem era endereçada a eles. Chama a minha atenção o livro do profeta Jonas, porque o que Jonas conseguiu, quem é o pregador que não quer conseguir? Que todas as pessoas que ouçam a mensagem pregada convertam-se ao Senhor. Mas ele ficou chateado exatamente por isso, porque todo mundo ouviu e se converteu. E ainda discutiu com Deus, dizendo: Senhor, eu sabia disso, por isso que eu não queria vir pregar. Eu sabia que o povo ia se arrepender, o Senhor mudaria de ideia.
olhamos para o livro de Jonas e os teólogos liberais estão querendo dizer que não é um livro verdadeiro. Todos os dias se ouve isso, e nós estamos falando ao maior público de jovens que estão sim nas faculdades, estão estudando, e todos esses centros de ensino, de que era para ser educação, estão todos bem preparados para desfazer a fé que há em nós. E se a gente não tiver cuidado, e o meu propósito é esse, que nós abramos os nossos olhos, ouvidos, e também estejamos muito atentos para o tempo em que nós estamos vivendo. Porque há um combate e um embate direto à nossa fé. E o Senhor está nos confrontando durante esses dias, perguntando a nós qual é a nossa ocupação. A última vez que preguei sobre esse tema em Teresina foi em 2006. Naquele ano foi o maior evento que eu havia pregado naqueles dias. E por incrível que pareça, quem organizou aquele evento na segunda-feira ligou-me dizendo assim: Silvio, graças a Deus a festa foi um sucesso, uma bênção, mas ele estaria se distanciando da casa do Senhor. Diga, agora me deixou confuso demais. O líder de uma juventude da maior festa que pregamos naquele ano estava dizendo que estava desistindo de ser crente. E ligou-me para dar essa notícia. E nós acabamos de pregar uma festa no final de semana inteiro sobre qual é a sua ocupação. E eu perguntei, mas qual o motivo? Ele disse, é porque você sabe, a gente não é reconhecido na igreja, as pessoas não veem o que nós fazemos, e por causa disso eu estou deixando tudo. Se a nossa ocupação na igreja for atrair a atenção dos homens, todos nós nos frustraremos. Porque às vezes nós só teremos a atenção deles para sermos criticados, apanharmos e sofrermos. Mas se o nosso objetivo e a nossa ocupação for atrair a atenção dos céus, nós nos lembraremos do que diz o salmista no Salmo 27, versículos de número 9 e 10. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Lembraremos do profeta Isaías 49, 15, 16, quando ele disse assim: será que uma mulher que amamenta o filho esquece dele? Ainda que isso aconteça, todavia o Senhor não esquece. E Ele tem o nosso nome cravado na palma da sua mão. Paulo era muito consciente quanto acerca disso. Ele disse, é o seguinte, se eu agrado os homens, não agrada a Deus. Se agrada a Deus, não agrada os homens. Qual é a nossa ocupação então? Não podemos crer no que dizem os teólogos liberais. Eles nem sabem o que estão dizendo. A regra máxima de interpretação bíblica é que a Bíblia por si mesma se explica. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículos 23 ao 26, fala exatamente acerca de Jonas, especificamente o versículo 25. Antigo Testamento, salvo engano, o único livro onde é tratado acerca de Jonas. Afora o livro em que leva o seu nome, que é tema da nossa festividade. Mas no Novo Testamento, a própria palavra viva, encarnada, o verbo divino, ele um dia, quando as pessoas perguntaram acerca de que sinal ele daria, ele disse em Mateus 12, 38 a 41, é o seguinte: vocês são um povo ruim, uma geração incrédula, hipócritas, vocês querem saber do sinal? Aí ele diz, o sinal é o do profeta Jonas. E ele disse que assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Mas essa revista corrigida 2009, ela fala exatamente, é baleia mesmo. Bem, dentro do grande peixe, aí a Bíblia diz, assim o Filho do Homem passaria, somente
3 dias e 3 noites também no coração da terra. Nós estamos aqui livres porque Ele ressuscitou, Ele vive, reina e voltará. E nós estamos aguardando o seu retorno. Nós olhamos para este livro e está dizendo aqui, capítulo 1, versículo 1: veio a palavra do Senhor a Jonas. Eu acho lindo esse versículo, porque a palavra de Deus sempre estará à frente de qualquer profeta. A mensagem sempre será mais importante que o mensageiro. A pregação sempre será mais importante que o pregador. Sim, é o conteúdo da palavra de Deus que é o diferencial. E nós somos uma igreja pentecostal e somos clássicos também. E uma das nossas marcas é exatamente isso: seja o que for debaixo do céu, tem que ter confirmação na palavra de Deus. O problema nosso é que nós estamos nos desapegando da palavra. Quer me ver triste alguém dizer: mas teólogo fulano falou isso, mas o pastor Beltrano disse aquilo, mas quem quer que seja disse outra coisa. A minha pergunta sempre é: mas o que a Bíblia está dizendo acerca do assunto? Porque nós vivemos um tempo que já nos faltam até referenciais. E os referenciais que uma nova geração que se levanta, busca, são referenciais xoxos, mancos, aleijados. Os referenciais que são postos diante de nós e que influenciam multidões, nem sempre têm comunhão com Deus, com a sua palavra e com o seu Espírito Santo. Eu ouço esse hino todos os dias da minha vida, porque todos os dias eu estou pregando em algum lugar. Porque pararam de falar no céu, eu não parei. Porque pararam de falar em santidade, eu continuo ainda falando. E por que ninguém quer mais acreditar nem na volta de Cristo? Eu continuo crendo nela. Mas interessante, todas as vezes que eu falo disso, eu arrumo inimigos. E há uma necessidade de nós sabermos qual é a nossa ocupação, pelo menos. Em que nós temos nos ocupado? A mensagem veio a Jonas. E essa mensagem, essa palavra, é exatamente a palavra do Senhor. Filho de Amitai, o pai também era profeta. Então, só em olhar para esse texto, já dá para ver que o povo no tempo de Jesus não compreendia tanto acerca de Bíblia, porque João 7, versículo 51, 52, está escrito que o povo naqueles dias disseram: mas será que porventura pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, Nazaré, essa região? Aí eles dizem assim: pesquisem e vejam que não levantou profeta daquela região. É só porque não viram. Porque exatamente Gat-Hefer, de onde aparece Jonas, era exatamente a região que eles estavam dizendo que não tinha aparecido profetas. Isso às vezes acontece no nosso tempo. Será que se eu me ocupar nas coisas do Senhor, isso vai dar alguma coisa? Será que eu não vou perder o meu tempo em me ocupando nas coisas do Senhor? Eu tenho colegas que até hoje, quando sabem que eu estou aqui em algum lugar, eles mandam um recado: será que o Silvio não vai procurar uma coisa para fazer? E eu li de um autor que disse que chegaria o tempo onde as pessoas, até mesmo na igreja, iriam pensar que alguém que se ocupa em ler a Bíblia, orar e pregar as Sagradas Escrituras ia ter sido para o povo como alguém que nada faz. Mas na nossa infância nós ouvíamos um hino que dizia assim: ai desta cidade se não fossem os crentes que vivem evangelizando sem parar,
Tudo já tinha se acabado, de repente, como Sodoma e Gomorra, que Deus mandou queimar. Jovens, igreja, qual tem sido a nossa ocupação? Vivemos diariamente isso. Aonde quer que formos, a Bíblia estará ao nosso lado. A oportunidade que tivermos, estaremos falando acerca das Sagradas Escrituras. Fiz de tudo o que podia para não fazer isso, mas é o que temos feito exatamente todos os dias. E eu sei, só estou aqui por causa da Bíblia Sagrada. Não fosse ela, não estaria aqui. E ninguém não sabia quem era eu, porque eu sou muito tímido. Eu tenho dificuldade em viajar com multidão, em estar ao microfone. Eu enfrento essa barreira todos os dias. Mas eu tenho certeza, o Senhor me chamou para fazer isso. A minha ocupação tem sido essa, pelo menos todos os dias, e a vida toda, em servir ao Senhor, em estar na sua casa. E o meu desejo é daqui uns dias, ainda que não volte aqui, mas poder lhe encontrar e dizer: a partir daquele dia, eu já era ocupado com as coisas do Senhor, mas eu me ocupei mais ainda, e o Senhor me fez prosperar. Porque nos dias de Jonas, o reinado de Jeroboão prosperou exatamente por isso, por causa da palavra do Senhor que estava na boca de Jonas. O texto aqui diz o seguinte, amados irmãos, que a palavra do Senhor veio a ele, que era um filho de um profeta. E não é porque nós somos filhos de crente que seremos crentes também. Mas no caso de Jonas deu certo, filho de profeta, profeta também. Mas o interessante aqui é falado basicamente da biografia de Jonas, e não dos seus feitos proféticos. O versículo de número 2 está escrito assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. E isso é interessante para mim, porque se nós queremos nos ocupar nas coisas de Deus, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos tomar um posicionamento. E esse posicionamento não é o secularismo que nos dará, não é o materialismo que nos proporcionará. Esse levantar-se é somente mediante a ouvir a voz poderosa do Senhor, que nos chama para tomarmos um posicionamento diante do Senhor. E eu admiro-me do texto porque ele é específico. Vai à grande cidade. Não está dizendo vai à cidade grande, porque se fala vai à cidade grande, estava falando da importância do lugar. Mas Deus pouco preocupa-se com o lugar. Ele está preocupado com as pessoas que estão naquele lugar. Aí a gente vê a diferença da visão de muita gente nos dias em que vivemos. Porque eles perguntam: o lugar é grande, o local tem dinheiro, lá tem alguma coisa para mim, o que pode nos proporcionar? Mas a preocupação de Deus é a grande cidade, lá tem um povo. Eles podem não saber a mão direita da esquerda de servir, mas eles precisam de ouvir a mensagem do Evangelho. E a nossa visão tem que ser pelo menos a visão de Cristo. O texto sagrado nos diz aqui: ainda clama contra ela. A mensagem pentecostal é exatamente isso. É um clamor confrontador. Qual é a preocupação de muitos? Agradar. E não desagradar. Mas quem? Aos homens. Você já percebeu que a gente quase não pergunta assim: Deus, estou te agradando? O questionamento nosso é sempre assim: o que as pessoas vão dizer de mim? Será que as pessoas não vão se incomodar comigo? E a gente está pouco preocupado com o que Deus está pensando e está achando de nós. E de nada adianta nós agradarmos a humanidade inteira se não agradarmos a Deus, porque aqui estamos só de passagem. A eternidade é no céu e o dono do céu é Deus. Salmista no Salmo 71
74, versículo 9, ele diz: já não temos mais os nossos marcos. Ninguém sabe até quando isso durará. Os nossos símbolos se foram. É disto que falava o salmista. Apesar de sabermos de todas estas informações, que já temos ouvido de outras mais, mas nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é um clamor confrontador. Nunca precisaremos nos tornar mundo para ganhá-lo para Cristo. Nós somos luz do mundo, sal da terra, coluna e firmeza da verdade. Nós somos a igreja e de Cristo. Porque pode ter igreja que não tem, e tem a igreja de Satanás, você sabe disto. Mas ele disse a Pedro: esta é a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja de Cristo, e é por isso que estamos aqui, ouvindo a sua palavra. O texto sagrado me diz o seguinte: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu fico feliz, porque a malícia do pecado sobe até Deus, mas a misericórdia de Deus desce do céu à terra. Eu sei que o pecado confronta e afronta a Deus, mas eu louvo a Deus porque o amor de Deus desceu na terra e a sua graça foi revelada a nós. E nós só estamos aqui por causa da sua infinita misericórdia. O texto sagrado nos diz aqui, no livro do profeta Jonas, versículo de número 3, olha como é triste isso. Jonas se levantou, mas o objetivo dele foi para fugir de diante da face do Senhor. E a partir de então, você vê uma vida de descida na vida de Jonas, porque só no versículo 3 fala 2 vezes que ele desceu. Versículo 5, desceu de novo. E a vida de Jonas agora é uma descida constante. Sair da presença de Deus é como quem sai de Jerusalém para Jericó. É descendo, como diz Lucas, capítulo de número 10, é cair na mão dos salteadores, é perder todos os valores e bens que tinha da parte de Deus, é ficar apanhado como morto. E o inimigo só não mata se não souber que já ainda jaz vida naquele corpo estendido, porque ele só ficou bem morto porque estava como quem estava morto. O inimigo quer destruir a nossa vida, acabar com a nossa juventude, destruir as nossas famílias, mas no poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos ocuparemos com a obra de Deus e seremos mais do que vencedores nele. A palavra do Senhor nos diz aqui, versículos seguintes: ele achou um navio para Tarso e pagou. Sempre nós acharemos alguma coisa para confrontar a vontade de Deus na nossa vida. Mas você quer seguir o que confronta a vontade de Deus para a sua vida? Você vai pagar um preço muito caro. Meu jovem, o que é que você tecla tanto? É da Bíblia? Está acompanhando o texto bíblico? Não? Para! Só tem mais 1, 2, 3. Pronto, vamos esperar eles teclar ali. Quando eles parar, a gente continua. Que é muito importante que eles estão teclando. Meu Deus! Aí chega um momento, pregador é fraco. Festa não precisa de pregador e nem de cantor. Festa precisa da presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. É disso que precisamos. É o suficiente. Anteriormente não tínhamos nada disso, mas tínhamos a presença de Deus tão perto, tão viva, tão forte. Mas às vezes a gente pensa isso nos dias atuais: não, eu já cantei, não, eu já toquei, então acabou meu culto é isso, já ofereci, acabou. Mas isso é viver uma vida de descida, está aqui na palavra do Senhor.
Ele saiu, ele quis sair de diante da face do Senhor, pagou um preço alto por isso, desceu, e a Bíblia diz, de diante da face do Senhor. O versículo 3 começa e encerra dizendo que ele fez tudo para fugir, mas o jovem já falou aqui nesta noite, não tem como fugir da presença dele. Salmo 139, não há como fugir. Não tem como fugir da presença do Senhor, porque a presença dele enche o céu todo, enche a terra toda. Onde nós formos, o olhar do Senhor soberano estará sobre nós. Esse é um dos nossos maiores problemas. Às vezes a gente quer esconder do esposo, da esposa, do líder, da líder, mas ninguém esquece do Senhor. Ninguém esconde dele, ele está vendo todas as coisas, ele contempla todas as coisas. 1 Tessalonicenses 4:8 diz assim, que mesmo quando nós anunciarmos essa palavra, nos ocupando dela e formos ignorados, não, as pessoas não se levantarão contra nós, é contra a própria palavra. Não vi sucesso na vida de ninguém que fez isso. A palavra do Senhor nos diz aqui, amados irmãos, que isso aqui é muito especial. Versículo 4, o Senhor mandou ao mar um grande vento. Sempre assim, na vida de quem tenta fugir da presença de Deus, há um grande e forte vento contra as nossas vidas. E quem serve a Deus não tem grande e forte vento, mas tem ao nosso lado aquele que acalma a tempestade, acalma o mar e tem todo o poder nos céus e na terra. Aqueles que até os demônios lhe reconhecem, embora muitos dos seus discípulos não saibam quem são, porque quando Jesus fez o milagre, aí disseram, quem é esse? Aí quando ele pisa em Gadara, lá vem o endemoniado dizendo, já veio nos atormentar antes do tempo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, está dizendo aqui que foi levantada uma grande tempestade. E eu não vi nesta noite enaltecer a Jonas, nem tampouco a figura de Jonas. Eu vim dizer que exaltado é Deus, porque a palavra dada a Jonas veio de Deus. Era Deus quem estava em busca de Jonas para falar a sua palavra. Foi Deus quem enviou um forte vento e criou uma grande tempestade a fim de que levasse Jonas ao seu propósito. Foi Deus, o Senhor, sim, que enviou o grande peixe que o tragou e o sustentou dentro do ventre dele por 3 dias e 3 noites. Foi o Senhor também que mandou no peixe, fez com que ele vomitasse a Jonas. Foi o Senhor quem deu vitória a Jonas e ao povo de Nínive. É o Senhor que está conosco nesta noite, que está nos abençoar e falar-nos através da sua palavra. O texto sagrado me diz aqui, versículo 5, temeram os marinheiros a Jonas. Temeram os marinheiros e clamavam, versículo 5. Será que isso não causa temor em nós? Há pessoas que não estão no nosso meio, mas a educação, embora deles lá fora for baseado na tradição, eles vivem uma vida mais correta que nós. Um dia desse eu tomei conhecimento de algo que aconteceu na nossa cidade e eu fiquei assim, meu Deus. Uma família tradicionalíssima da cidade, os filhos estavam noivos, precisavam fazer uma viagem distante, mas os pais os chamaram e disseram, viajar? Noivo? Não. Quer viajar junto? Casa. E eu fiquei com vergonha da situação, assim como eu fico com vergonha desse texto, quando diz o versículo 5, e temeram os marinheiros e clamavam. Mas eles clamavam ao seu Deus, é verdade, era o Deus deles, mas clamavam, e nós clamamos ao nosso. Nós temos nos ocupado em clamar ao verdadeiro, enquanto alguém clama pelo falso.
Um dia desses eu preguei numa região aqui, quando a gente saiu, a gente passou numa localidade onde havia tanto jovem. Em um movimento, adorando e buscando um Deus que não é o nosso. Onde se dão a prostituição, onde se dão a bebida alcoólica, onde se dão a outras coisas. Eu não estou falando em sentido figurado, eu estou falando literalmente. Ou será que a gente não acordou para isso? Qual foi o tema da redação do Enem? Você acha que isso é por um acaso? Não é. Nós estamos em um país socialista, em um país comunista, porque assim pensa o governo desta nação. Eles não estão brincando. O desejo é nos acabar, é fechar a nossa boca, é lacrar os nossos templos. Nós precisamos nos ocupar no que nós sabemos que é correto, porque dentro de pouco tempo não teremos tanta oportunidade. O tempo está passando. Olhem para cá. A gente olha para um texto como esse, e eu não vou me prolongar muito. O texto sagrado diz aqui, no versículo de número 5, finalizando: ele desceu aos lugares do porão e ele dormia um profundo sono. Não era qualquer sono, era um profundo sono. Tal qual esse jovem que não parou de teclar, ele acha que afronta a mim. Isso mostra o desrespeito dele com a igreja, com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Ele acha fazer uma vantagem nisso. Eu encontro isso pelo menos todos os dias da minha vida, e eu não gostaria de fazer isso. Mas um dia desse eu estive em um grande evento de liderança, e o líder daquele evento, em 10.000 pessoas, ele disse: vamos para o último louvor e encerrar agora. Eu paro agora e encerro o evento. Levantou-se uma fileira de mais ou menos 8 pessoas, porque eu estou falando de 10.000 pessoas. E de repente, quando levantou-se, aquele líder saiu do local assim, e ele deu um grito dizendo: para tudo. Vocês não querem adorar a Deus, vocês querem pegar o carro para sair antes do estacionamento do que os demais. Então Deus para vocês não é importante. Saiam! Eles congelaram no corredor, eles não disseram mais nada. O Senhor falou dentro de mim assim: tu vai parar, covarde? Porque eu estava voltando de uma viagem de São Luís, e eu parei a mensagem 18 vezes para chamar a atenção. Eu saí daquele culto um bagaço, um caco. Uma mãe me chamou chorosa ainda no púlpito quando eu desci. Ela dizia assim: meu filho, conserva assim. Porque eu estou há vários anos dizendo para o meu filho que a casa de Deus é a casa de Deus, não é casa de bagunça. E eu disse que ia aparecer um louco e chamar a atenção dele no meio do povo. Eu ia saindo, tinham 3 homens lá fora. Ele disse: você pode ir comigo a algum lugar? Eu disse: depende. Ele disse: eu quero que você vá a algum lugar comigo. E eu disse: então vamos lá. Perguntei o povo da igreja se conhecia. Nós não conhecemos. Eles disseram: somos de uma multinacional, não cremos em Deus, nem lemos a Bíblia, nem temos religião alguma, mas nós ouvimos dizer que você viria a este culto, e nós viemos ouvir. Parabéns, porque você acredita no que você está pregando. As pessoas que ficam no culto que você vai, mascando, teclando, conversando, eles não valorizam o que você está dizendo. Mas parabéns, porque você valoriza o que você está fazendo. Se eu viesse aqui em qualquer outro discurso falar sobre a minha vida, nem aqui eu estaria. Eu só vim porque foi falar desta palavra, e eu creio nela. Eu sei que ela é a verdade. Escolas inteiras onde nós moramos nos convidam para pregar. A grande cidade de Nínive era o povo. Nós saímos daqui para um local aqui perto. Haviam 127 locais onde invocavam entidades.
cidades. Chegamos lá, tinham casas que as coisas voavam dentro de casa. Campanha de oração 5 da manhã, meio-dia, 5 da tarde. Deus fez uma obra gigantesca naquele lugar. Nós saímos de lá. As pessoas que invocavam entidades festejaram por 2 semanas andando nas ruas, porque havíamos saído, porque dizia: quando esse povo está aqui, que clama a Deus, atrapalha o nosso trabalho. E Deus nos revelou antes que saíssemos. Eu avisei a igreja que aconteceria. Quando aconteceu, eles disseram: passou por aqui um homem de Deus. Mês de novembro de 2019, eu estava em casa, Deus me disse o nome da peste, Covid-19, disse o nome como era chamado, e disse a forma como agiria, como nós deveríamos proceder. A igreja foi incendiada, andava nas ruas pregando o evangelho, porque nós descobrimos que a nossa ocupação deve ser fazer a obra de Deus. Deus não deixou nenhum crente morrer, preservou a todos, e o nome do Senhor é glorificado. Eu não posso vir aqui, é para pregar amanhã, pouco importa se voltarei ou não, mas a mensagem do evangelho é essa mensagem. Nos dias de Amós 5:21 a 23, o Senhor disse: eu não gosto da zoada dos instrumentos, eu não gosto da zoada, do barulho dos que tocam, porque era algo apenas como robô, não era de coração. O salmista no Salmo 57, versículo 7 diz assim: o meu coração está preparado, o meu coração está preparado para te adorar, o Senhor. Claro, não falo com todos, a quem é sincero, a quem seja sincero, mas eu falo quem leva a palavra do Senhor desse jeito, como se fosse nada. Leia a Bíblia e você verá os profetas da mesma forma, vociferando quando as pessoas não criam na palavra. Ainda hoje a mensagem profética não está em todos, mas está em alguns. E é um sentimento que nos consome, que nos queima. Que como Jeremias dizia: não vou mais pregar. Ele disse: o fogo começou a queimar no osso, porque a chama, ela queima no osso. Eu estou orando a Deus para que os jovens desta igreja, essa igreja, tenha a chama profética queimando no osso, e você verá uma igreja forte e poderosa na terra. Eu vou encerrar. Eu quero dar 4 conselhos aos jovens. Eu não sei qual é a sua ocupação. Primeiro, ocupa-te em aproximar-te de Deus. Ocupa-te em aproximar-te de Deus. Porque Judas, no versículo 1, ele se levantou, versículo 2, para sair da presença de Deus. A mesma coisa que fez Caim em Gênesis 4:16, se levantou para fugir. O meu conselho é: ocupa-te em aproximar-te de Deus. Ocupemos-nos em nos aproximarmos de Deus. Você já percebeu que há 20 anos nós não tínhamos tantas pessoas deprimidas e nem ansiosas? Será que essas doenças não sempre houveram? Essa é a distância de Deus. Eu sei que tem problemas na alma humana. Eu sei que tem problemas. Jonas pede a morte. Elias pede a morte. Moisés, o profeta dos profetas, Elias, eles pedem a morte. Eu sei que o ser humano enfrenta dificuldades, mas a avalanche de situações que nós enfrentamos todo dia, pelo amor de Deus, é crianças, é adolescentes, é jovens, são anciãos, são pessoas do círculo de oração, são idosos, são líderes. O suicídio já é uma perturbação e o meio de pesquisa no meio dos líderes. Isso não é normal. Que ocupação é nossa? Ocupa-te em aproximar-te de Deus. Em segundo lugar, ocupa-te na palavra. Jovens, a gente lê 40, 50, 60 livros para fazer uma monografia, um TCC. A gente nunca leu a Bíblia uma vez, de Gênesis a Apocalipse.
Aí as estatísticas do inferno dizem: de cada 10 jovens cristãos, 7 que entram na universidade se desviam. É mentira do inferno. Em Atos 7:22 diz que tinha um homem formado na ciência todinho do Egito. Em Hebreus 11:24, quando ele chegou a ser grande, ele disse: não quero ser chamado filho da filha de Faraó. E o que é que tu quer? Eu quero sofrer juntamente com o povo de Deus, porque Deus é poderoso. E a Bíblia diz que Moisés, Paulo e Jesus, 3 homens na Bíblia, que diz: poderosos em palavras e em obras. Alguns eram poderosos em obras. Cadê os seus escritos, como Eliseu? Outros eram poderosos em palavras, como Isaías. Cadê os seus milagres? Mas esses 3 homens eram poderosos em palavras e obras. Se nós nos ocuparmos em aproximarmos-nos do Senhor, se nós nos ocuparmos na palavra do Senhor, o Senhor nos ajudará e nos fará vencedores. Terceiro lugar, ocupa-te em orar. Jonas não orou para tomar essa decisão. Os pagãos oraram. Versículo 14. Agora eles não clamam mais aos seus deuses. Versículo 14 diz assim: eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te pedimos. Versículo 16 diz: eles temeram ao Senhor. E o temor não foi um temorzinho velho fraco, foi com grande temor. E ofereceram sacrifício ainda, e fizeram voto. Hoje tem crente que, se falar de dízimo e de oferta, ele desvia da igreja. Tem gente que é pastor e é a favor de dízimo só enquanto não entra no ministério. Depois que entra, vira o Satanás também. Agora esses aqui eram pagãos. Eles reconheceram que Deus era poderoso. Eles clamaram ao Senhor, ofereceram sacrifício e já foram logo fazendo voto também. Em quarto e último lugar, tema a Deus de verdade. Porque aqui está escrito, Jonas 1:9. Olha o que Jonas diz: eu temo ao Senhor. Só que todos nós sabemos que é mentira. Ele dizia: eu temo ao Senhor. Era essa a sua mensagem, mas a sua vida era errada. A mensagem era correta, mas a prática era errada. A mensagem era verdadeira, mas a vida era mentirosa. Há muitas pessoas que às vezes estão no nosso meio e estão tal qual Jonas: eu temo a Deus. Mas quando você fica diante do espelho, você sabe que não teme ao Senhor. Quando fica sozinho diante de uma tela, sabe que não teme ao Senhor. Quando está sozinho com a namorada ou com o namorado, você sabe que não teme ao Senhor. E a quantidade de pessoas perturbadas com dificuldades é exatamente por causa disso. Porque o pecado nos separou de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. O pecado nos separou de nós mesmos. Nós somos muito esquisitos. Nem nós nos entendemos. Há dia que nós amanhecemos e a gente diz: se eu pudesse, ninguém olharia para mim, ninguém falaria comigo, ninguém me diria nada. Eu queria ficar num quarto quieto, calado, que ninguém falasse comigo. A vontade de comer uma coisa. O que é que você quer comer? Sei lá, uma coisa boa, não sei o que é. Nem a gente se entende. Porque o pecado destruiu muita coisa. Mas o livro de Jonas termina com uma interrogação. É o Senhor dizendo e revelando a sua misericórdia. Assim como o livro de Naum termina com uma interrogação, mas é o Senhor revelando o seu juízo. Porque Nínive não foi destruída nesse tempo, mas 100 anos depois foi destruída. Porque Deus só preserva aqueles que amam, obedecem e creem na sua palavra. Os meus 4 conselhos bíblicos são esses: aproxime-se de Deus.
Ocupa-te na palavra, ocupa-te em orar e ocupa-te em temer a Deus. Quantos entendem esta palavra? Diga amém. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo, no Cristo vivo? Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Tem alguém nesta noite que deseja voltar-se para o Senhor? Todos disseram entender a palavra. E eu estou perguntando se há alguém que deseja entregar a vida a Cristo, confessar e abandonar os seus pecados e servir a Jesus. Reconciliar-se com Deus, voltar-se para Ele. A melhor coisa da vida é servir a Deus. Esse mundo não tem absolutamente nada que preste, mas o valor que tem na terra é a igreja de Cristo Jesus, a igreja fiel. O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Tem alguém para Jesus? Querido Senhor, mais uma vez preguei a tua palavra. O Senhor sabe como é difícil comportar-me sempre desse jeito, mas eu farei isso todos os dias da minha vida. Que o Senhor me dê força e graça para isso. Me ajude. Aqui é um povo que ouve a tua palavra e eu aconselhei. Questionamento do teu Espírito a nós é: qual a nossa ocupação? Eu disse a este povo que a nossa ocupação deve ser aproximarmos de ti. E é impossível nos aproximarmos de ti se não nos ocuparmos com a tua palavra, ocuparmos com a oração e ocuparmos no temor a ti. Oh, glória! Há pais que se preocupam, há líderes que se preocupam, e quem tem responsabilidade nesse tempo que não se preocupa, meu Senhor? Todos nós nos preocupamos e muito, choramos, lamentamos. Mas se a ocupação da tua igreja for aproximar-se de ti, se a ocupação da tua igreja for se ocupar com a tua palavra, se a ocupação da tua igreja for com a oração, se a ocupação da igreja for com temor a ti, a prostituição, o adultério, tudo que não presta sairá do nosso meio e nós obteremos vitória, o teu nome será glorificado. Continue conosco, nos ajude em tudo para o louvor do teu nome. Com fé pedimos e te agradecemos. Amém.